Graça e paz, amados. Vamos aprender um pouquinho da história da igreja nesse vídeo que vai se seguir, claro que é só um pedaço, e na sequência estaremos comentando. Já mais tarde, no século XVI, a reforma protestante encabeçada por Martinho Lutero se espalhava por toda a Europa. Neste mesmo período, a Igreja Católica ainda proibia severamente qualquer pessoa leiga de ler a Bíblia. Segundo o clero, o povo simples não podia compreender as Sagradas Escrituras e tinha que ter a sua ajuda. A interpretação era feita segundo a sua conveniência, e esta para fins políticos e financeiros. Nesta mesma época, surge William Tyndale na Inglaterra. Tyndale graduou-se na Universidade de Oxford em 1515, onde estudou as escrituras no hebraico e no grego. Quando tinha 30 anos, fez uma promessa que haveria de traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que todo o povo, desde o camponês até a corte real, pudesse ler e compreender as escrituras em sua própria língua. Com esse desejo em seu coração, Tyndale partiu para Londres em 1523, buscando um lugar que pudesse dar início ao seu projeto. Em 1524, Tyndale foi obrigado a deixar a Inglaterra e partir para a Alemanha, para dar continuidade ao seu trabalho em vista das grandes perseguições por parte da Igreja Católica. A proibição da leitura da Bíblia gravou-se de tal maneira que até mesmo se uma criança recitasse a oração do Pai Nosso em inglês, toda a sua família era condenada a ser queimada na estaca. Fale, criança. Mostre-nos seu grande conhecimento. Mamãe. Não tem que temer, exceto a ira de Deus, minha menininha. Então fale. Nosso Pai. Sim? E o que mais? Nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu solenemente lhe proíbo, criança, para que nunca mais fale o credo, a oração do Senhor ou os 10 mandamentos em inglês. Não precisamos mais ouvir. O pai será queimado. Mas por nossa grande compaixão e misericórdia, a viúva será poupada para prover esta prole, depois de termos ensinado a eles mais uma vez o caminho devoto da igreja. Tome as providências. Levem-no. Ainda no capítulo 6 de Oséias, versículo 3 a parte A, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Terceiro vídeo, e repito novamente, não estou falando nada contra a Igreja Católica e a favor de protestante, nem contra protestante e a favor de católico. Nós estamos falando acerca de palavra de Deus. Vocês viram que a quem interessa que a palavra de Deus não seja pregada? A quem interessa que o povo não tenha conhecimento de Deus para a salvação das suas almas? A quem interessa que o povo não tenha conhecimento das bênçãos de Deus para a sua vida? Claro, há um arqui-inimigo que tanto a Igreja Católica como o protestante têm em comum, que é o inimigo das nossas almas. Agora, não podemos chegar simplesmente, por isso que eu sempre falo, tenho repetido nesses vídeos, penalizar uma ou outra por causa de meia dúzia de déspotas levantados por ele mesmo, esse inimigo das nossas almas, a fim de prejudicar o povo chamado povo de Deus. Na sequência, se prejudicam o povo de Deus, os outros que não têm conhecimento nenhum de Deus também, porque são considerados povos pagãos, né? Não vão ter chance nenhuma. Então, interessa a esse inimigo das nossas almas que você não saiba, que você não aprenda. O Evangelho é uma coisa simples de se viver. Não vejo motivo nenhum para
absurdos. Não vejo motivo nenhum para espanto de muitas pessoas em se falar de viver uma vida regrada, uma vida disciplinada pela palavra de Deus. Ninguém sai perdendo com isso, todos saem ganhando, porque Deus quer o bem para todos. Mas enfim, né? Tem gente que prefere, como diz Jesus Cristo, os filhos das trevas não querem ir para a luz, não querem, ao reconhecerem que estão errados, se arrependerem de seus pecados e irem em direção à luz que é Jesus. E começarem a deixarem de praticar o mal. E o mal, ele está assim escancarado, né? Desde a mentira ao homicídio mais severo que você possa ver. Hoje mesmo, estava conversando com minha irmã, ela estava dizendo que mataram um rapaz porque estavam querendo roubar um passarinho dele. Olha o absurdo. Primeiro que se ele também não tivesse pego o passarinho, né? Mas, enfim, tudo é uma desculpa. Uma coisa vai puxando a outra, né? Um abismo chama o outro abismo. E assim vai, querido. E assim como diz, por aí, né, caminha a humanidade. Há passos largos para o inferno. Aí é que está o grande perigo. Há passos largos para o inferno. Tendo condições plenas de se arrependerem e se voltarem para Deus. Porque o coração do homem, ele tende para o mal desde a sua meninice. Então, e isso o Senhor já, né, nos falou. É necessário que aquele que tem desejo, sede de bem, de praticar o bem, de viver o bem, de ter uma vida eterna com o Senhor, busque-o enquanto se pode achar. E para isso, volte-se para a leitura da palavra de Deus. No vídeo passado, eu estava comentando do rapaz que queria ser profeta, e eu disse para ele que os profetas não congregavam. Não estava convidando ninguém a não congregar. Estou dizendo que, quando você se notar, faça que nem os crentes de Bereia. Alguém estava pregando, Paulo pregando, e eles lá consultando, não a Bíblia assim, mas em rolos, né, de pergaminhos, se o que ele falava batia com o que estava escrito. Porque senão, nada feito. Então você está ali sentado, você não é um número. Você faz parte do corpo de Cristo. E se você está ali vendo que alguém que está lá na frente está falando alguma coisa que não está acontecendo, querido, não procede. Né? Não procede o que o irmão está falando, não procede. E como eu também falei, não se sinta obrigado a fazer. Simples assim. E porque é necessário congregarmos, é necessário estarmos juntos, é mandamento do Senhor. Né? Jesus deixou duas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. E não se pode fazer como um cidadão que eu também conheci, intitulado pastor, que estava vivendo uma vida, não estava casado, vamos dizer assim, e foi no monte, orou, aquilo tudo, desceu e ele mesmo fez a ceia, ele serviu a sua companheira. E eu fiz a pergunta para ele, onde foi que ele leu isso? Onde foi que ele achou essa nova metodologia de ceia que não está escrito? Se o Senhor, o apóstolo, falou assim, olha, esperai uns pelos outros para poder comer. Onde é que o irmão achou isso? Já pensou se isso vira moda? Cada um pegar um pedaço de pão, um cálice de vinho na sua casa, orar e eu estou fazendo a ceia do Senhor. Isso não procede, querido. Isso não procede. Nem invente, nem tente, porque isso jamais será aceito pelo Senhor. Porque isso é feito para ser feito em comunhão. A igreja em comunhão. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Não tem essa história de eu pegar e fazer minha ceia particular. Isso é uma heresia das bravas, feias. Então, quando você ouve esse tipo de coisa, não baixa a cabeça e fala assim, irmão, tá... não. Você está errado. Se eu provar biblicamente onde o senhor leu isso, onde é que o senhor aprendeu isso na história, e onde isso teve efeito, e principalmente, quando foi que o Senhor mandou fazer isso, muito bem. Porque sonhar, eu posso comer demais, né? Ter um sonho de barriga cheia e falar que foi Deus que mandou. E aí? Como é que fica a conversa?
Porque revelação é uma coisa, sonho é outra, né? O sonho de barriga cheia que eu estou falando. E Deus, ele se responsabiliza quando ele fala, quando ele mostra, ele se responsabiliza. Tanto é que a palavra diz que se alguém aparecer entre vós, né, para profetizar, e a profecia agora tem palavra profeta em tudo, né? Se cumprir é de Deus, se não se cumprir, queridos, tem aquela pessoa como um enganador. Ou se enganou a si mesmo. Vamos ficar nessa segunda hipótese, né? Para que pelo menos essa alma seja salva. E nessa aqui, nós vamos parar aqui nessa história da Igreja 3, para deixar você também um pouquinho curioso e procurar mais, querer saber. E porque tem muita coisa. E aí nós só pincelamos assim, nesses 3 vídeos. Né? Ainda tem a história dos anabatistas, que são uma história também muito bonita. Outra história de outros homens de Deus querendo traduzir a Bíblia para a língua do seu povo, que é importantíssimo isso. Né? E o incentivar, acima de tudo, incentive, pastores, ao seu rebanho a lerem. A ler a palavra de Deus. Porque ela, como tenho falado, é nosso código de conduta, nossa linha de conduta, nosso código de conduta é a palavra de Deus. Amém?